Olá, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal Matematicana. Hoje eu vou trabalhar potências com expoente racional. Vou partilhar aqui um exercício para a gente perceber como é que faz isso. Então, eu tenho, por exemplo, calcule 25 elevado a 1 meio. 1 meio é uma fração, por isso 1 meio pertence ao conjunto dos números racionais. Os números racionais, tá? Então, 1 meio pertence ao conjunto dos números racionais. Como é que eu resolvo isso? Quando vocês tiverem uma potência com um expoente racional, o 2 vai ser o índice da raiz. 25 é o radicando. E o 1 é o expoente que está aqui elevando o radicando. Então, isso na realidade é raiz quadrada de 25. E como é que eu resolvo raiz quadrada de 25? É 5. Então, 1 nono elevado a 1 meio. Eu tenho uma fração elevada a outra fração. Então, lembrando que isso vai ser raiz quadrada de 1 nono elevado a 1, que é 1 nono. Agora, pela propriedade das raízes, o que é que eu posso fazer? Eu posso dizer que aqui é raiz quadrada de 1 sobre raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 1 é 1, raiz quadrada de 9 é 3. 27 elevado a 1 terço. Isso vai ser, olha, o índice. Raiz índice 3, ou raiz cúbica, de 27 elevado a 1, que eu não preciso pôr. 27, raiz cúbica de 27. Eu vou fazer aqui a minha decomposição. Por 3 é 9, por 3 é 3, por 3 é 1. Por isso, o número 27 eu posso escrever como 3 ao cubo. Como quando eu tenho o expoente igual ao radical, ao índice da raiz, isso faz com que o número saia, esse valor vai ser 3. Atenção, eu tenho 4 nonos elevado a 0,5. Primeira coisa que eu faço é colocar 0,5 na forma de fração, e fica 5 sobre 10. Eu posso dividir isso por 5, vou emagrecer isso, tá? E isso fica 4 nonos elevado a 1 meio. Agora fica fácil, não é? 1 meio vai ser a raiz quadrada de 4 nonos. Eu resolvo quem é a raiz quadrada de 4, quem é a raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 4 é 2, raiz quadrada de 9 é 3. E agora eu tenho um número decimal elevado a uma fração. Então, primeiro eu vou colocar o número decimal na forma de fração. E vou elevar isso a 1 meio. Como eu sei que o número elevado a 1 meio é a raiz quadrada dele, raiz quadrada de 1 sobre 100, raiz quadrada de 1 é 1, raiz quadrada de 100 é 10. E posso voltar a pôr isso na forma de número decimal. E fica 0,1. Tá bem? Vamos continuar aqui fazendo esse tipo de exercício. Eu vou, então, apagar tudo. E ele agora me pede, escreve estas raízes na forma de potência. Então, se eu sabia que 2 elevado a 1 meio é igual a raiz de 2, então eu tenho que saber que raiz de 2 é igual a 2 elevado a 1 meio. Tá? Se eu tenho que saber voltar. Então, olha como é que eu faço. Eu tenho aqui o 2. O 2 está elevado aqui a 1. Então, o 1 vem para o numerador. E o índice da raiz vem para o denominador. Por isso, fica 2 elevado a 1 meio. Aqui, eu tenho raiz índice 6 de 5. O 5, como não tem expoente, está elevado a 1. Então, o expoente do 1 é o numerador. E o índice da raiz é o denominador. 5 elevado a 1 sexto. 1 terço, raiz cúbica de 1 terço. Então, 1 terço está elevado a 1,
E o índice da raiz é 3, por isso fica 1/3 elevado a 1/3. Raiz cúbica de 5 elevado a 2. O 5 é a base, o 2 vem para o numerador e o 3 para o denominador. 5 elevado a 2/3. Raiz índice 4 de 7 elevado a 3. A base é 3, a base é 7, o numerador vai ser 3 e o denominador 4. 7 elevado a 3/4. Raiz índice 8, de 2 elevado a 5. Base é 2. O expoente 5 vira numerador, o índice vira denominador. Bem? E assim terminamos esta segunda questão. E, por fim, vamos aqui para a questão 3, que vamos calcular essas expressões, tá? Então, vamos só ter mais espaço aqui embaixo. Então, primeiro eu escrevo, 3 é o índice, raiz cúbica de 27 ao quadrado. Muito bem. Eu vou decompor o 27. Vou decompor por 3, 9, por 3, 3, por 3, 1. Então, vai ficar 3 ao cubo elevado a 2. Muito bem. Agora, raiz cúbica de 3. Eu agora, quando tenho essas potência de potência, eu multiplico os expoentes. 3 vezes 2, 6. Muito bem. Agora, aqui eu posso fazer de duas formas, tá? Eu vou fazer as duas formas para vocês perceberem. Então, eu aqui posso dizer que isso daqui é 3 ao cubo vezes 3 ao cubo. Por quê? Porque isso é a mesma coisa de eu fazer raiz cúbica de 3 vezes raiz cúbica de 3 ao cubo, tá? Raiz cúbica de 3 ao cubo vezes raiz cúbica de 3 ao cubo. Sai e fica 3 vezes 3, que fica 9, tá? Ou eu, a partir daqui, também podia ter feito o seguinte, que é simplificar essa raiz. Quando o índice e o numerador, e o expoente são múltiplos, eu posso dividir todo mundo por 3. Por isso, a raiz desaparecia e ficava 3 ao quadrado, que é 9. Ok? Vocês decidam qual é a forma mais fácil para vocês. O bom desses vídeos é que vocês podem andar para frente, andar para trás, ver novamente, tá bem? Se não perceberam, às vezes a gente precisa ver o vídeo 2 vezes. 64 elevado a 5 sextos. Então, 6 é o índice. 64 elevado a 5. Primeiro eu vou decompor o 64 em números primos. Por 2, 32. Por 2, 16. Por 2, 8. Por 2, 4. Por 2, 2. Por 2, 1. Isso eu faço rápido, porque no 10º ano você já deve saber fazer isso. 2, isso vai dar 2 elevado a 6, que está elevado a 5. Muito bem. Aqui é como se você tivesse 2 elevado a 30. Agora eu vou simplificar isso tudo, vou dividir por 6. Tá bem? 6 dividido por 6 é 1, a raiz quadrada sai e fica 2 elevado a 30 dividido por 6, 5. E 2 elevado a 5 vai ser 32, porque 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16 vezes 2, 32. Próximo. Eu tenho 8 elevado a 5 terços, então vai ser a raiz cúbica de 8 elevado a 5. 8, eu sei que é 2 ao cubo, que está elevado a 5. Raiz cúbica de 2, agora aqui o que é que eu faço? 3 vezes 5, 15. O 3 e os 15 dá para dividir por 3, por isso eu vou simplificar isso. 3 dividido por 3 corta, e vou ficar com 2 elevado a 5,
que é novamente o meu 32. 1/16 elevado a 3 meios. Vai ser a raiz quadrada de 1 sobre 16 elevado a 3. Muito bem. O 16, eu sei por 2, 8, por 2, 4, por 2, 2, por 2, 1. Então, eu posso escrever isso como 1 elevado a 4. Por que que eu botei 1 elevado a 4? O 1 elevado a qualquer expoente é 1. Por isso, eu vou botar o 1 elevado ao mesmo expoente daqui de baixo, que é 4, certo? Porque o 2 elevado a 4 é 16. Isso é a mesma coisa de eu ter 1 meio elevado a 4 e está elevado a 3. Potência de potência vai ficar 1 meio elevado a 12. Essa raiz quadrada é um 2, por isso eu posso dividir todo mundo por 2. E vou ficar, a raiz desaparece e fica 1 meio elevado a 6. Agora, quanto é o 2 elevado a 6? 1 elevado a 6, eu sei que é 1. E 2 elevado a 6, eu sei que é 64, porque 2 aqui é 32, 2 a 6 é 64. E aqui, por último, eu tenho 8a elevado a 3 elevado a 4/3. Então, o índice da raiz vai ser raiz cúbica 8a3 elevado a 4. Muito bem. Eu sei que o 8 é 2/3. E o a está elevado a 3, que está elevado a 4. Isso é como se eu tivesse 2a elevado a 3 e está elevado a 4. Vou ter aqui uma potência de potência, que eu multiplico. E vou ter raiz cúbica de 2a elevado a 12. O 3 e o 12 estão na tabuada do 3, eu posso simplificar dividindo o índice e o expoente. Isso vai ficar 1, vai desaparecer a raiz, e vou ficar com 2a elevado a 4. 2 elevado a 4, eu sei que é 16a elevado a 4. O a é uma letra, permanece assim, tá bem? Essa matéria é muito importante, porque é uma matéria que você está trabalhando potências com expoentes racionais, mas também é muito importante para o trabalho dos radicais. Essa matéria é vista no 10º ano. Espero que tenha gostado. Se você gosta, partilhe com seus amigos, para que mais pessoas deixem de ter dúvidas nessa matéria, tá bem? Subscreva o nosso canal e coloque aqui a sua opinião. Muito obrigada e até o próximo vídeo.